Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Cerizcast, nosso podcast oficial do Ceriz aqui, que a gente traz contextos de inovação, de direito e do mercado empresarial em geral. E hoje nós vamos conversar aqui sobre um tema muito interessante, não é? Para investidores, o investimento em mercado imobiliário, quais que são os riscos, quais que são as oportunidades. E hoje eu estou aqui também com o host João. Olá, Amanda. Olá, Thales. Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente com vocês. Estamos aqui também hoje com a nossa sócia Amanda Souza, do nosso Particivel, da nossa parte de imobiliário. Grande prazer ter você aqui com a gente, Amandinha. Prazer, pessoal, estar aqui com vocês. É uma oportunidade muito legal de estar aqui trocando esse papo. Com certeza. Então, pessoal, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo hoje, né, para a gente introduzir o tema aí com o pé direito, vamos trazer para o nosso ouvinte uma introdução sobre o panorama no investimento em imóveis, né? Um breve panorama aí do mercado imobiliário. O que é interessante a gente ter em mente de oportunidades no mercado imobiliário em geral? O que dá para a gente investir e ter em mente? O mercado imobiliário hoje, sem dúvida, está num momento de um grande aquecimento. Então, aqui na nossa cidade mesmo, em Uberlândia, a gente tem visto milhares de empreendimentos imobiliários, centenas aí de novos prédios, empreendimentos, sejam comerciais, sejam residenciais, loteamentos, condomínios, tem crescido muito. E com esse crescimento, tem crescido também a busca pelo investimento em imóveis, que assim, desde a antiguidade, acho que o investimento de menor risco, né, é o investimento em imóveis quando a gente pensa que aquele ali é um ativo que vai compor o seu patrimônio, que você vai ter ele independente de qualquer coisa, ele não está sujeito ali, por exemplo, a uma perda do mercado financeiro, por exemplo, um investimento de ações. Então, muitas pessoas buscam esse investimento em imóveis como uma fonte segura de consolidar, né, e aumentar o seu patrimônio. Então, seja para investir em aluguel, né, para ter uma renda passiva de aluguel, muitas pessoas pensam nisso até como uma forma de aposentadoria, né, eu vou ter minha renda ali de aluguéis. Seja para comprar mais barato, oportunidades mais baratas, né, como o próprio empreendimento na planta, que você compra ele com um preço menor, esperando aquela valorização para você vender com lucro e gerar um capital. Então, é uma forma de você consolidar o patrimônio e, ao mesmo tempo, aumentar o seu patrimônio com menor risco de variação, de bolsa de valores, enfim. Então, é um investimento hoje que muitas pessoas buscam justamente por essa segurança que as pessoas pensam que é muito mais seguro do que outros tipos de investimento. Com certeza, inclusive uma realidade muito interessante que é um ativo tangível, né? Então, é um ativo que você vai lá e pega, você tem a propriedade daquilo, numa realidade hoje que a gente fala de investimentos em ações, em NFTs, né? Por Isso. exemplo, os próprios NFTs que a gente vê, os macaquinhos que tem lá os desenhinhos, o próprio Neymar investiu um valor absurdo nisso, e é algo que teoricamente não te traz um retorno financeiro imediato, não dá para você alugar, como é o caso de um imóvel, ter uma renda passiva com isso, e também não é algo que você pode ir lá segurar e dizer, olha, eu tenho essa propriedade aqui, é meu. Então, isso é algo que eu acredito que fortalece também esse contato com o investimento e ser algo tão visado aí há tempos, desde os tempos mais remotos, né? E entrando aqui, pessoal, já que a gente falou um pouco das oportunidades, vamos conversar um pouquinho então sobre a outra face, né? Os riscos que a gente tem nesse tipo de empreendimento. Por que é importante a gente ter uma análise jurídica e até mercadológica, não é? Cuidadosa sobre o investimento de imóveis? Vocês têm aí alguns exemplos para trazer para a gente também sobre as questões contratuais, sobre as questões, os principais riscos que podem sair desse tipo de operação? Eu acho que isso, eu acho não, né? Eu tenho certeza, a gente vivencia isso no nosso dia a dia, né? Esse aumento nos investimentos em imóveis tem aumentado bastante também a procura por uma segurança jurídica maior no momento desse investimento. Então as pessoas elas estão mais preocupadas, não é mais no fio do bigode como era
antigamente, né? Então hoje a gente vê que esses investimentos imobiliários eles são acompanhados aí de procedimento de due diligence para fazer ali uma averiguação da situação daquele imóvel, da situação dos vendedores e até mesmo da situação dos compradores, né? Porque muitas das vezes a gente vai olhar numa situação de compra e venda e às vezes eu sou o vendedor e eu quero falo assim, eu tô seguro, porque eu que tô passando o imóvel, mas a gente não sabe se o comprador, às vezes, ele tá insolvente, ele tá passando ali por uma execução, e essa venda vai poder ser considerada eventualmente uma fraude à execução ou uma fraude a credores e afetar também no recebimento do vendedor, porque às vezes o vendedor ele tá recebendo aquele recurso ali de boa fé, mas se o comprador tiver dívidas ou tiver em execução, o vendedor pode acabar sendo afetado também por essas dívidas. Então, assim, existem alguns riscos, mas o que é melhor que investimentos em ações, por exemplo, é que esses riscos eles são mais mitigáveis, por assim dizer, né? A gente tem talvez um controle maior porque a gente consegue ir atrás de estruturar uma operação para que ela seja feita, que esse investimento seja feito com menor risco, né? E aí, Amanda, fala pra gente, assim, essa due diligence imobiliária, o que você vê que são os pontos mais importantes? O que o investidor ali, na hora de comprar um imóvel, tem que ficar atento para ele não cair aí numa furada, né? Que infelizmente a gente acaba vendo muitas. Gente, quando a gente fala de contrato e do próprio questão de investir em imóveis, a gente sabe que tudo muito regulado, né? Legalmente, você precisa de um grau de formalização muito alto. Então, por exemplo, para você comprar um imóvel, muitas pessoas vão lá, assinam um contrato particular, né? Que a gente chama de contrato de gaveta. Às vezes a pessoa até já entra na posse do imóvel, né? O vendedor desocupa, a pessoa entra, mas não se formaliza essa relação jurídica, né? Esse contrato, essa venda, às vezes por questão de ter que pagar imposto, de custos de cartório e tudo mais. Mas se você não tiver toda essa segurança, fazer realmente a transferência, não fizer essa investigação prévia, você corre riscos muito grandes de ter algum problema ali no meio do caminho, perder esse investimento. Então, a gente vê uma série de coisas. Sempre falo que due diligence é investigação, tanto do imóvel quanto das partes envolvidas no imóvel. Então, com relação ao imóvel, geralmente o que a gente olha, né, ali prioritariamente? A gente pega, né, o documento, que é a matrícula do imóvel, a gente avalia se, primeiro ponto, tá no nome da pessoa que tá me vendendo? Porque às vezes aquela pessoa também adquiriu e não registrou. E acontece muito mais do que a gente quer acreditar, né? E o pior é que daí a hora que você vai ver o dono originário já até faleceu. Isso. E aí isso, nossa, é aquele efeito dominó, né? Aquele efeito dominó. Exatamente. Então, é um ponto importante, né? Se quem tá vendendo é dono de verdade, tá registrado, porque só é considerado dono, proprietário, quem aparece ali na matrícula do imóvel, quem tá no cartório registrado como dono. Se a pessoa não tá, ela pode até ter um direito sobre aquele imóvel, mas para fins jurídicos, para fins de formalização, ele não é dono. A gente avalia, por exemplo, se existem dívidas, então, se é um imóvel urbano, a gente avalia se existe ali uma dívida de IPTU, de condomínio, porque essas dívidas, elas acompanham o imóvel. Então, se eu não avalio ali, às vezes a pessoa está devendo 5, 10 anos de IPTU, e eu compro o imóvel sem saber dessas informações, depois eu vou ter que arcar com os custos. Comprador, né? Exatamente. Isso piora quando a gente tá falando de imóvel em condomínio, né? Que tem as taxas condominiais também, que tem essa mesma propriedade, né, Amanda? A dívida da taxa de condomínio acompanhar o imóvel. É o que juridicamente a gente chama de propter rem, né? Que faz parte da coisa diretamente. E assim, um ponto que até talvez dando um passo antes da due diligence, é o próprio contrato, né, de compra e venda. A gente sabe que às vezes as pessoas elas ficam meio que ansiosas ali para concluir aquela compra e venda e falam assim, não,
vamos aqui, eu vou pagar já vamos direto para a escritura, e a gente acaba pulando uma etapa importante. E o instrumento particular ali de compra e venda, o contrato mesmo de compra e venda, ele já é possível a partir dele trazer uma segurança ali para as Sim. partes, né, que estão envolvidas nessa negociação. Mas também não pode ser qualquer contrato, né? Não é um terminho ali de uma folha, porque, olha só, rapidamente que a gente foi falar ali da due diligence, existem muitos problemas que eles podem aparecer aí no curso desse registro, dessa transferência do imóvel. Então, assim, uma recomendação que a gente sempre traz é: estabelece ali num contrato inicial de compra e venda, já trazendo essa garantia para as partes que esse negócio ele vai acontecer, porque o contrato de garantia, o contrato de compra e venda particular, apesar de ele não transferir a propriedade, ele já estabelece ali quais que são os direitos e deveres de cada uma das partes. E aquela compra e venda já vira um negócio quase que vinculante. E a gente consegue trazer para o contrato alguns pontos ali importantes de mitigação de risco, que é justamente se lá na due diligence, a hora que a gente estiver fazendo, a gente encontrar um problema irreversível, a gente consegue fazer ali retornar o status quo ante, né, que a gente fala ao momento anterior da celebração do negócio, para a gente ter essa maior certeza. Isso, dá a opção de saída, né? Isso é muito importante. A elaboração do contrato é um dos passos ali principais, mais importantes, porque, como você falou, o contrato não transfere a propriedade. Eu preciso ir lá no cartório, preciso fazer a escritura, preciso pagar o imposto de transmissão, mas ele já me gera um direito, né? E é um negócio que às vezes, se eu for desfazer, se eu já paguei, então a pessoa tem que me devolver o dinheiro, como que funciona isso? Às vezes a pessoa já quer pagar, já quer, não, precisa assinar, não posso perder esse negócio, é um negócio muito bom, o cara tá falando que vai, já tem outra pessoa interessada, então a gente vê que tem muita pressão, né, nesse ramo. De todas as partes, De né? Às todas vezes as do vendedor, partes. do corretor, até de Isso. intermediários. Principalmente do corretor, né? Até porque tem um ponto muito importante no contrato também que a gente tem que prever, que é de quem que é a responsabilidade de pagar esse valor de corretagem, né? Isso. Porque dentro da corretagem tem algo assim que pouca gente sabe, pouca gente dá valor, mas o serviço de corretagem, que é um serviço de intermediação, dentro do direito a gente fala que é um serviço de meio, né? Ou seja, ele não tem o objetivo de finalizar de fato a compra e venda, ele tem o objetivo de aproximação do comprador e do vendedor. A partir ali desse momento, qualquer coisa que acontecer após aquele compromisso que comprador e vendedor faça, independente se o negócio depois ele não dê certo, a taxa de corretagem legalmente ela é devida, porque houve a aproximação. E aí, se a gente não prevê essas coisas em contratos, a gente vai para aquela questão de usos e costumes. E os usos e costumes da região, ela vai mudar. Porque às vezes aqui em Uberlândia tem uma prática de se pagar 5% de corretagem, mas às vezes em outra cidade, outro estado, né? Ainda mais num país tão grande igual a gente vive, com diversidade aí de culturas, pode ser 3% ou pode ser 10%. E aí você vai deixar na mão do juiz depois decidir quanto que você vai pagar de corretagem, quem vai pagar essa corretagem? E a questão é que se não tiver bem previsto, então pode acontecer do comprador buscar investir naquele imóvel, buscar fazer uma aquisição, passar para esse processo de investigação para depois definir se vai concretizar ou não a venda, não concretizar a venda e no final ainda ter que arcar com uma taxa de corretagem, se isso não tiver muito bem desenhado, né? Como que funcionaria esse fluxo. E dá tanto para distribuir a responsabilidade, então, ou definir em contrato que o vendedor seria responsável, que o comprador seria responsável, ou definir outras formas alternativas. Então, por exemplo, se na minha investigação como comprador eu descobrir que alguma declaração do vendedor foi falsa, a taxa de corretagem então vai ser devida por quem deu a causa à não conclusão do negócio, né? No caso, do vendedor. Ou então, se for proporcional entre as partes, estabelecer também um critério de rateio, né, da taxa de corretagem. Isso tudo são pontos importantes que a gente deve, inclusive, estar bem alinhado entre cliente, né, seja cliente vendedor, seja cliente comprador, inclusive o corretor também é importante estar nessa mesa para estar tudo sempre muito bem desenhado. Sim.
com certeza. Agora, em relação ao contrato, a gente passou um pouquinho sobre a importância dessa documentação, né, sobre a due diligence, Uhum. sobre o contrato inicial, que é a promessa de compra e venda, mas é importante a gente aqui também deixar bem claro, né, não tem como a gente não passar por isso, que é qual instrumento que vai verdadeiramente formalizar aquela compra e venda. Então acaba que muitas pessoas, realmente isso é uma realidade no nosso cenário nacional, acreditam que um simples contrato de compra e venda assinado pelas partes, talvez até assinado por testemunhas, tenha a força jurídica suficiente para formalizar essa relação sobre um imóvel. Mas isso não é bem verdade, né, Amandinha? Então, eu queria comentar contigo um pouquinho para você trazer para a gente quais que são os cuidados adicionais que a gente tem para que perante a justiça seja considerado que o imóvel foi definitivamente transferido. É o que eu falei. A propriedade só é transferida para fins jurídicos após o registro da escritura de compra e venda, que é feita no cartório, lá no cartório de registro de imóveis. Então, o dono efetivamente que vai aparecer é a pessoa que consta como proprietário registral, que a gente chama, que é a pessoa que consta ali na matrícula como dono. E isso pode trazer para as pessoas que não formalizam essa operação, como a gente falou, às vezes pelos custos envolvidos ou por algum outro problema que a pessoa não queira formalizar, não fala assim, eu não quero deixar aparente que eu sou dono desse imóvel aqui. Isso pode gerar problema, porque, por exemplo, se você não passou o imóvel para o seu nome, não transferiu, o antigo proprietário, ele tem uma dívida e aquele imóvel é penhorado em um processo judicial. Você corre o risco ali de sofrer uma penhora, sofrer uma constrição dentro do imóvel. Você vai poder discutir isso judicialmente? Com certeza vai conseguir discutir. Mas e o custo que você vai ter para levar isso para frente? É custo judicial, é O honorários, tempo também, né? tempo, você fica naquela insegurança com relação a isso. Você não sabe se às vezes a pessoa. E isso, gente, acontece no Brasil. Existe assim inúmeros estelionatários que fazem isso. Às vezes ele vendeu para você e vendeu para mais 5 pessoas. E E aí você já pagou. e quem registrar primeiro vai ter o Exatamente. direito. Principalmente em imóvel rural, isso acontece muito. Porque às vezes a pessoa compra ali para ter aquela propriedade, mas ela não fica ali explorando diretamente, ela não vai lá. Não tá, às vezes, ali criando gado ou plantando alguma coisa, mas ela tem aquela propriedade, ela fez um investimento, às vezes até com o objetivo de revender depois. E aí, você, às vezes, firmou um contrato, e isso acontece muito, e a pessoa já firmou contrato com outras pessoas. Então, assim, é muito importante que quem escolha investir em imóveis já tenha ciência, né, de todos os custos envolvidos, que a gente já abordou aqui vários, todos os cuidados, e principalmente a gente sempre bate nessa tecla, formalizar através do registro no cartório. Com certeza, é muito importante a gente ter em mente, então, que em que pese eu ter aquele instrumento particular lá no início, Isso. compromisso, né, é justamente um compromisso de compra e venda. Eu estou me comprometendo a depois eu realmente fazer o ato de compra e venda que vai ser feito lá no cartório de notas, que eu vou ter a minha escritura, nada mais é do que um contrato lavrado ali em cartório, que é um contrato público, Uhum, que tem o condão de formalizar aquelas tratativas da compra e venda para depois sim eu registrar lá no outro uhum. cartório, que é o cartório de imóveis, que aí a gente vai ter a propriedade efetivamente Sim. transferida. E esses pontos que você comentou também, muito válidos, porque, por exemplo, às vezes, realmente, uma pessoa, uma figura pública, não quer que o nome dela, a pessoa física, apareça nos imóveis como proprietário, até por questão de sigilo, por questão de organização patrimonial. Então, a gente tem alternativas para isso, né? Você não precisa Uhum. deixar de registrar essa transferência. Você pode aportar o imóvel numa holding, uma pessoa jurídica da qual você é sócio, para assim você não aparecer como proprietário pessoa física. Sim. E outras questões também sobre a questão do custo que você comentou, né? Às vezes a pessoa quer economizar talvez uma taxa de cartório, que é um percentual sobre a compra e venda, talvez um ITBI, né? O imposto de transmissão ali desse imóvel. Mas, gente, é o barato que vai sair caro. Não tem jeito. Você está economizando um valor, claro,
pode ser um valor expressivo, porque é um percentual sobre uma compra e venda de imóvel. Um imóvel, por óbvio, tem um valor expressivo, só que quando você pega aquele percentual comparado à dor de cabeça que a falta dessa formalização correta pode te dar no futuro, a gente tem realmente um rombo que isso pode causar. Sim. E já aproveitando o gancho da última frase que você comentou, Amandinha, que é sobre a questão do imóvel rural, né? Porque no imóvel rural acontece realmente bastante desses problemas que a gente vê no mundo jurídico, justamente por serem muito, às vezes, imóveis de exploração indireta. Então, eu tenho a propriedade, mas eu arrendo aquele imóvel, não é? Ou então a gente explora alguma outra atividade e acaba que eu não frequento diretamente aquele imóvel como talvez um imóvel urbano que esteja aqui na minha cidade. Então eu queria trazer aqui para a nossa pauta as principais diferenças, né, entre esses investimentos nos imóveis urbanos e nos imóveis rurais e as especificidades e cuidados jurídicos que os investidores eles têm que ter aí ao optar por imóveis rurais ou urbanos, né? Uhum. Então vamos lá. Imóvel urbano, o que que a gente tem ali de principal que a gente tem que considerar? Primeiro, se eu estou adquirindo, por exemplo, um lote, aquele loteamento é um loteamento regular, aprovado pela prefeitura, já começa aí. Existem inúmeros casos, novamente, de pessoas às vezes mal intencionadas, ou às vezes nem por ser mal intencionada, mas às vezes não passou ali por todo aquele trâmite de aprovação com a prefeitura, ou aquilo é questionado no futuro, e a pessoa compra um imóvel em um loteamento irregular, depois ela não consegue registrar, não consegue passar para o nome dela. Isso é um problema muito comum que acontece. E às vezes a pessoa já deu o sinal, já pagou, depois ela não consegue reaver o dinheiro. Uhum. Isso, assim, todos os dias acontece. Mas Já isso é vi um milhares aviso de também vezes. para o próprio investidor, Com eu vejo, né? certeza. Porque o investidor, às vezes, ele naquela ânsia de conseguir pagar ali os primeiros custos operacionais de construir um loteamento, ele já quer fazer compromissos de compra e venda, só que a gente sabe que essa compra e venda, enquanto não tiver a aprovação da regularização do loteamento, ela é ilegal, Sim. né? E acaba que esse investidor, às vezes, sem saber ou querendo assumir um risco achando que é pequeno, tá assumindo um risco que vai ser gigantesco, na verdade, para o futuro dele da operação, porque vamos dizer que não seja possível a regularização desse imóvel. Imagina o trabalho para depois ter que devolver esse dinheiro, pode ser que ele tenha que pagar multa, pode ser que ele tenha que pagar perdas e danos para esses compradores também. Então tem que observar todo esse processo de regularização Sim. mesmo Com dos certeza. empreendimentos antes de começar essa venda, antes de disponibilizar isso para o mercado. Uhum. E aí existem, acho que, diferentes tipos, né? Existe ali o investimento do próprio bolso, mas existe aquele investimento também que ele é financiado, às vezes, por uma instituição bancária. Uhum. E aí é um processo muito mais complicado e complexo, tem a regulamentação de empreendimentos imobiliários, porque assim, você tá mexendo com o sonho das pessoas, Com né? certeza. Não é algo trivial, assim, as pessoas elas passam a vida inteira juntando recursos ali para conseguir comprar um imóvel. Então, assim, você tem que ter aquele cuidado enquanto investidor, tanto com a regularização, mas também com a qualidade desse empreendimento. Até porque, assim, você vai responder por a qualidade até 5 anos depois Sim. que você entrega ali aquele imóvel ali para os proprietários, Sim, né? sim, com certeza. Esse é um cuidado muito importante que todos precisam ter, tanto os compradores quanto os vendedores, porque hoje em dia existem também muitas pessoas que às vezes se associam com outras pessoas, às vezes o cara tem um terreno ali legal que dá para fazer um loteamento e ele quer investir nisso, ele quer gerar uma renda, até um negócio. E às vezes por uma falta de uma assessoria, né, uma assessoria jurídica especializada, pode acabar acarretando em inúmeros problemas durante esse trâmite e a pessoa ter uma dor de cabeça gigante. Outro ponto que é muito importante quando a gente fala de imóvel urbano é saber se a construção está regular. É um problema que às vezes parece pequeno, mas não é. Por quê?
Às vezes até a pessoa consta lá na matrícula como proprietária, mas ela construiu um imóvel, ela construiu uma casa, enfim, construiu alguma propriedade ali e não averbou aquela propriedade na matrícula. Às vezes não tem nem o habite, né? Não As tem o pessoas habite. demoram pra tirar o habite, porque você tem que pagar Exatamente. um valor alto também ali, INSS. Então, às vezes a pessoa termina de construir e fala assim, vou deixar aqui, né? Depois eu mexo com isso. Vamos ver Isso. o que vai dar. E aí, às vezes, depois, a pessoa vai ter uma dor de cabeça danada para regularizar. Porque se não tem o habite, se não tem o aval ali da prefeitura, a prefeitura pode embargar aquela obra, pode, sei lá, ordenar a demolição daquela obra, se ela não estiver realmente de acordo com as normas técnicas, com as normas que a prefeitura tem, com as normas de zoneamento. Então, a gente tem problema, assim... Por exemplo, a distância que tem que ter entre a calçada e o início da construção, questão de muro, sei lá, tem inúmeras normas. Área permeável dentro do próprio imóvel também, Exatamente, né? área verde. A gente já viu, assim, eu já vi pessoalmente pessoa que teve que quebrar uma parte ali do imóvel para deixar de área verde para conseguir registrar. Então, olha a dor de cabeça que você vai ter de não tomar esses cuidados ali dentro do imóvel urbano, Tem né? De pontos muito respeitar importantes. tudo isso. Gente, coisa que eu já vi, assim, por exemplo, às vezes você acha que tá regular, você pega um imóvel que a pessoa, ela faz ali, às vezes, um sobrado, né? Ou faz um segundo andar dentro da casa, mas o que a pessoa faz? Ela, na hora da regularização, ela vai lá e tira o antes de pôr a escada, tira o habite para considerar que a casa é só térrea, por exemplo, porque como os valores que você paga é por metro quadrado da área construída, se você não considera o segundo andar, sai mais barato. E aí depois a pessoa vai, depois que tira o habite, e faz o segundo andar, ou às vezes sem má fé mesmo, às vezes a casa já tá regularizada, ela fala assim, vou fazer aqui um segundo andar. Só que ela não regulariza isso. E aí o habite, ele fica irregular também, né? Isso. Você não tem ali um certificado de regularidade daquele segundo andar. Gente, a gente falando assim, isso de imóvel residencial. Mas é tão louco isso porque a gente vê inúmeros casos de prédios, às vezes, que o pessoal constrói piscina nas sacadas e esquece de contabilizar, por exemplo, o peso da água depois da hora que a piscina estiver cheia. Ou tem caso, gente, tem caso aqui, eu não vou falar o nome, mas na nossa cidade tem caso de uma grande universidade, de uma grande faculdade que na construção do prédio da biblioteca esqueceram de considerar o peso dos livros. Então a biblioteca ficou durante muito tempo inutilizada porque não dava para colocar livro porque a estrutura não aguentaria o peso dos livros. Então assim, olha a importância de você ir atrás dessa documentação, nesse processo de due diligence, né? Para entender se tá regular. Porque imagina você compra um imóvel e aí depois descobre que você tem que fazer uma fortificação ali da estrutura da casa. Exatamente, porque enquanto você é vendedor, proprietário original daquilo, você está assumindo risco. É a sua atividade ali. Agora, você é um comprador de boa fé, que tá comprando acreditando que o imóvel tá todo regularizado. Se você não vai... E aí, novamente, a importância da due diligence, né? Se você não vai atrás dessas informações, você acaba comprando uma dor de cabeça que pode onerar num nível a inviabilizar você continuar com aquela propriedade. É lógico, porque a pessoa fala assim, não, mas aí é vício oculto, depois eu consigo ser... Você não sabe nem se a pessoa vai estar viva depois pra te ressarcir, se ela vai ter esse dinheiro, Exatamente. se você vai Se arriscar, ela tem sabe? liquidez pra conseguir te indenizar, te compensar. Justamente. Isso. E aí, pessoal, já passando a sardinha aqui pro imóvel rural, né? Isso. Nossa, se a gente pudesse ficar falando aqui de imóvel rural também, a gente perdia a conta de Nossa, episódio só meu pra Deus. ele. Talvez De uma quanto- temporada inteira do É podcast. verdade. Até porque, assim, a gente vê que imóvel rural, em sua maioria, ele tem um histórico que às vezes você não consegue entender de fato, puxar de fato ali qual que é aquele cadeia de antigos proprietários para entender a regularidade dessa transferência imobiliária. E assim, é uma realidade do Brasil, problemas de grilagem de Com imóvel certeza. rural, né? Que a pessoa ali, ela fabrica,
contratos antigos, os contratos de gaveta que você falou, e tenta de alguma forma registrar isso no cartório. E assim, hoje, por enquanto, os cartórios no Brasil, eles não estão 100% conectados. Existe um processo aí de digitalização dos cartórios registrais aqui no Brasil, mas a gente sabe que eles não conversam entre si. Então, às vezes, você pega uma área rural e o imóvel ele tá registrado em um cartório, a pessoa arruma um documento e registra no outro da cidade do lado para Uhum. tentar ali falsificar aquela propriedade, Isso. né? E aí, gente, mas isso assim, eu diria que talvez esse é o primeiro ponto que as pessoas olham. Eu queria falar, só citar uns exemplos aqui, mas, e claro, ouvir um pouco da Amanda, que tá fazendo isso praticamente todos os dias, né, Sim. Amanda? Esse é o dia a dia, essas diligências imobiliárias, mas coisas que eu já vi que precisam ser analisadas, né? E que às vezes fica um pouco de lado. Questões Com ambientais, né? certeza. Preservação Com de certeza. área verde dentro Reserva da legal. reserva legal, área de preservação permanente. Coisa assim que eu vejo que quase ninguém dá importância, mas, por exemplo, outorga de poços em propriedade rural, né? A regularidade desse poço, porque assim, apesar de a água passar ali embaixo da sua terra, não necessariamente essa água é sua e você pode explorar da Exatamente. forma como você quiser. Tem toda uma questão de regularidade, às vezes para você utilizar isso ou de forma pessoal dentro da propriedade ou de forma comercial para irrigação de Até por plantação, questões de né? contaminação também, né? Porque é um lençol freático e vai abastecer também outras propriedades, logicamente. Com certeza. Então, assim, essas questões ambientais, questão de outorga de poço, gente, questão de patrimônio histórico, né? A gente não sabe se às vezes ali tem algum pedido de preservação. Então, assim, tem umas coisas que às vezes são uns detalhes, mas que eliminam uma possível dor de cabeça gigantesca, né, Amanda? Com certeza, gente. Essa questão é uma questão muito séria. Hoje em dia, todos os imóveis rurais são obrigatoriamente, eles devem contar com uma área de reserva legal, que varia, né, de estado para estado. A gente, na verdade, fala de bioma, onde aquela terra está inserida. Então, em alguns lugares é 20%, 30%, chega até 50%, que é uma área que você não pode explorar dentro do seu imóvel, que ela é considerada uma reserva legal e que ela precisa estar preservada. Fora isso, existem áreas que são consideradas de preservação permanente, que se você desmata, se você faz qualquer supressão, gente, de uma árvore, você pode estar incorrendo em um crime, um crime ambiental, sabe? Retirada de areia. Amanda, assim, pra gente ter, qual que é a diferença, assim, pro pessoal entender um pouco melhor dessa área de preservação permanente e da reserva legal, de fato? A reserva legal, ela é uma área que todo imóvel tem que ter, uma área com vegetação nativa, e ela tem que ocupar um certo percentual dentro do imóvel. Quando a gente fala de área de preservação permanente, a gente está falando de determinada característica da vegetação ali, que Tipo, nascente de rio, às vezes. Isso. Tem os limites lá estabelecidos no Código Florestal, até que limite que é considerado ou não área de preservação permanente, que os órgãos ambientais fiscalizam diretamente. Então, as secretarias de meio ambiente dos estados, dos municípios, fazem essa fiscalização da área de preservação permanente, que tem os seus limites e suas características lá previstas em lei. E aí, como a gente falou, intervir numa área de preservação permanente sem autorização pode ser considerado hoje um crime, né? Então, são pontos muito importantes que a gente precisa avaliar. Não só isso, também a questão do imóvel, ele tem que ser cadastrado no CAR, né? Que é o Cadastro Ambiental Rural lá do IBAMA. Ele tem que ter um registro no INCRA, que é o que a gente chama de CCIR. Ele precisa hoje, todas as propriedades acima de 25 hectares precisam ser georreferenciadas. Se você adquirir um imóvel, fez ali o contrato, e a propriedade não é georreferenciada, você não consegue transferir para o seu nome sem que você faça o A georreferenciamento. gente tem, inclusive, alguns problemas práticos no escritório sobre isso que alguns clientes se enfrentam, né? Com certeza.
E E ITR é uma questão bem ITR, importante para a gente sim, preocupar também, até porque o ITR, como um imposto declaratório, você faz a conta, né? E aí tem ali os critérios para você estabelecer qual que vai ser o valor de ITR que você pagaria sobre aquele imóvel rural, que é um pouco mais complexo do que o cálculo do IPTU, né? sim, Não é simplesmente ali o valor venal do imóvel e considerando a metragem dele, tem uma questão um pouco mais complexa no cálculo desse sim, ITR. E se a gente sabe que a Receita tem ali o prazo de até 5 anos para contestar aquelas declarações. sim. Então você tem que avaliar se as declarações passadas, até pelo menos até 5 anos antes ali da compra do imóvel, estão regularizadas, né? Porque senão é um passivo que pode voltar para você. Isso. Porque, de novo, é sobre o imóvel e não sobre a pessoa que é proprietária, né? Com certeza. Esse é um ponto também fundamental de analisar. O ITR é como o IPTU da casa, né? Mas é um imposto federal. Então, aí traz ainda uma gama muito maior de preocupações. E é isso, gente. Investimento em imóveis rurais, ele precisa ali de uma série de cuidados adicionais. Outro problema muito recorrente é a questão do módulo mínimo de divisão. Porque é muito comum que às vezes a pessoa tem uma terra maior e ela vai vendendo alguns pedaços daquela propriedade. E aí depois, se você não respeita qual que é o tamanho mínimo da propriedade que aquele município exige, você não consegue dividir a terra, né? Fazer ali o georreferenciamento, pegar só a sua parte e abrir uma matrícula e você ser dono só daquela parte. Isso acontece muito, não só em imóvel rural, mas também em questão de chácaras de A lazer. pessoa acaba ficando presa num condomínio legal ali, né? Exatamente. E assim, existem muitos casos práticos que a gente já viu acontecer, eu já vi acontecer, da pessoa comprar um imóvel numa chácara, uma parte, né, daquele imóvel, não tinha ainda passado pelos trâmites de regularização, e aí, ainda considerado como uma área rural dentro do município, não havia sido regularizado esse condomínio de chácaras, e a pessoa não conseguia registrar o imóvel no nome dela, porque chegava lá no cartório e falava, não, o mínimo aqui é 2 hectares, a sua terra tem muito menos que 2 hectares. E você não consegue registrar um sítio, né? Porque nem sempre a pessoa vai comprar ali uma propriedade rural gigante ali de 100, 200, 500 hectares. Às vezes ela vai ter um sítio Puxar uma pequeno, chacrinha uma para lazer, né? chácara. Fim de lazer e não exploração. Exatamente. E aí, se aquela chácara ou aquele sítio não tem o tamanho mínimo, a pessoa não consegue dividir, não consegue passar para o nome dela. Então, é uma série de coisas que a gente tem que avaliar adicionalmente quando a gente fala de imóvel rural. Fora uso capião e assim, Fora as inúmeras outras surpresinhas que coisas. existem no meio do caminho. Exatamente. Perfeito, Amandinha. Para a gente passar para o nosso último bloco aqui, vamos conversar um pouquinho sobre um tema que também traz grandes riscos, né? Mas também é uma oportunidade de investimento que é muito explorada e, caso saiba ser bem explorada, é uma excelente oportunidade, que são justamente os imóveis em leilão, né? Isso. Imóveis em leilão. Então, o que que a gente tem para saber sobre esse tipo de investimento? Amandinha, conta um pouco pra É, gente. essa questão do leilão de imóveis, ela tá tendo hoje um grande boom. Antigamente ficava muito restrito nessa questão do leilão de imóveis a poucas pessoas que já eram ali muito experientes, e hoje com o avanço, hoje a gente tem aí a oportunidade pela lei do leilão extrajudicial, né, feito pela instituição financeira. Então, aquelas pessoas que compraram às vezes um apartamento, não conseguiram pagar a parcela, o leilão já é feito, às vezes, extrajudicialmente pelo próprio banco, não precisa nem passar pelo leilão judicial. Existe também o leilão judicial e é uma grande oportunidade para a pessoa que tem esse faro assim para imóveis, que sabe sobre essa questão de que região que valoriza, que não valoriza, de preço. Pode ser uma grande oportunidade. Existem pessoas que conseguem comprar imóveis ali com 50% de desconto sobre o valor da avaliação que é feita. E às vezes até mais. Dependendo se não houver, enfim, outras propostas, a pessoa consegue comprar até por menos ainda que isso. Então,
economicamente você ganha muito espaço ali para poder investir. Mas, como tudo, também tem os seus riscos. Então, um ponto, assim, primordial, seja o leilão judicial ou extrajudicial, o judicial é aquele que a pessoa, que acontece dentro de um processo, né, que o comprador, enfim, está com alguma dívida, seja do financiamento, seja com outros credores, e aquele imóvel é penhorado e vai a leilão, a gente tem que tomar uma série de cuidados. E uma assessoria jurídica nesse momento, assim, principalmente para a questão de imóveis, é de suma importância. Indispensável. O primeiro ponto é leitura do edital. Com a leitura do edital, que é aquele documento que sai ali todas as informações, você consegue já ter algumas informações muito importantes. Por exemplo, o imóvel está ocupado ou ele está desocupado. A sua compra, ela vai abranger todas as dívidas que aquele imóvel tem? Isso é uma pegadinha. Existem alguns editais de leilão que não prevê, por exemplo, a questão de IPTU ou condomínio em atraso. Fala que vai caber a quem adquirir o imóvel, né? E aí, às vezes, a pessoa compra e ela vai descobrir que a pessoa tem um passivo gigante de IPTU. Compra ou de numa taxa semana e na outra semana já está sendo executada pelo condomínio ali para responder, para responder pela taxa em atraso. E às vezes ela não considerou isso no momento de fazer o lance. Porque quando a gente vai fazer o lance, existem algumas taxas ocultas. Então, comissão do leiloeiro, por exemplo, às vezes é uma coisa que a pessoa não leva em consideração antes de fazer o lance. As despesas que ela vai ter para regularizar o imóvel, porque às vezes tem 30 penhoras naquele imóvel. Você vai precisar de ter um advogado para ir atrás de cada processo, cada baixa, para poder efetivamente fazer a transmissão para o seu nome, regularizar para você conseguir vender para outra pessoa. Prazo de pagamento também ali dentro do leilão, né? Prazo de pagamento. Que geralmente os pagamentos em leilão são feitos à vista, existem ali algumas oportunidades de parcelamento, mas geralmente você tem que fazer o pagamento à vista. E principalmente essa questão do imóvel estar ocupado, porque você não consegue, às vezes, fazer uma vistoria prévia, não consegue saber o estado de conservação. E não é muito fácil para tirar essa pessoa do imóvel, Não né? é Você vai ter que também entrar com, às vezes, medida judicial para restituição daquele imóvel. Às vezes você vai ter que pedir apoio policial para fazer essa diligência. Exatamente. E isso principalmente quando a gente tá falando de imóvel rural, né? A dificuldade disso é muito maior, porque você precisa realmente de um apoio. Você não sabe quem que é aquela pessoa que está ocupando ali, o que ela é capaz de fazer. Físico, né? Com certeza. E nem se é o proprietário, porque às vezes é uma pessoa que já tá ali, já tem o direito adquirido a um uso capião. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso é uma questão muito séria. Eu já pessoalmente assessorei questão de investidores em leilão, e a gente viu, assim, aqui na nossa cidade, pessoas que às vezes demoraram, compraram, pagaram, porque a pessoa precisa pagar. Claro que tem ali um certo nível de segurança, porque o dinheiro fica, às vezes, depositado judicialmente, né, se é um leilão judicial, mas a pessoa demorar, às vezes, 5 anos para conseguir tirar a pessoa, o morador, de dentro do imóvel. Então, pensa, você às vezes comprou com um desconto legal, mas é tanta dor de cabeça, às vezes o estado de conservação, a gente já viu, assim, casos que a pessoa deixou o imóvel destruído e que a pessoa teve que gastar com reforma estrutural mesmo. Então, você tá assim... comprando uma dívida junto com uma dor de cabeça. Exatamente. Então, às vezes você acha que tá fazendo um negocião ali, comprando por 50% do valor, depois você vai ver, você gasta o triplo disso pra conseguir fazer esse imóvel ficar inteiro, regular, né? E, pessoal, tem uma novidade, né, Amanda, legislativa também, que o pessoal precisa ficar muito atento agora na hora do registro dessa compra e venda lá do cartório, na hora da escrituração, né? Fala um pouquinho melhor pra gente sobre essa novidade. Gente, já tem algum tempo, né, que a gente brinca assim, né, o cerco está fechando com relação a imóveis, porque infelizmente a gente sabe que existem muitas compras e vendas de imóveis simuladas, né, com o intuito ali de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio. Então, hoje em dia, o cerco tem se fechado um pouco nesse sentido,
porque está sendo exigido hoje muito mais informações, muito mais critérios ali pelo tabelião, que é a pessoa que lavra a escritura no momento de lavrar. Então, a gente teve uma alteração recente de procedimento, né, pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza o trabalho, né, dos cartórios, que prevê que você precisa declarar no momento que você está lavrando a escritura qual é a forma de pagamento, a data de transferência, a conta bancária que a pessoa vai receber. E se o pagamento é feito em espécie, né? Muitas pessoas às vezes colocam ali pagamento em espécie. Acima de 100 mil reais, hoje o tabelião é obrigado a comunicar o COAF, que é o órgão de inteligência financeira que faz esse tipo de investigação. Então, claro que a gente está falando aqui de situações, às vezes até criminosas, que não é o caso da maioria das pessoas, mas que às vezes pode gerar uma dor de cabeça se a pessoa não tá fazendo... Não fizer a devida diligência antes. Exatamente, não fizer certinho ali o procedimento. Às vezes a pessoa não conta, né, com uma assessoria. Às vezes ela até conta com uma assessoria para fazer o contrato, mas ela não conta com uma assessoria para o momento da escrituração. Pega o padrão do cartório. Claro que o cartório vai fazer tudo conforme as regras, mas a gente precisa mapear esses, porque às vezes consta lá assim, dispensa certidões. Dispensa certidão, não precisa tirar a certidão, não, pesquisei aqui, tá tudo mais ou menos aqui, tá tudo certo. Constou que você dispensou certidões, como certidão trabalhista, que é obrigatório. A maioria das pessoas não sabe, mas é obrigatório você apresentar uma certidão negativa de dívidas, você apresentar uma certidão negativa de dívidas trabalhistas, dívidas tributárias. Você apresentar aquela regularidade ali no momento que você tá lavrando a escritura. Aí você fala, não, a gente aqui é conhecido e tal. Dispensa aí, coloca aí que dispensou a certidão. A gente não trouxe. Você está assumindo um risco danado. Você está assumindo um risco de ser depois considerado um comprador de má fé e ter a compra anulada, caso apareça depois um credor de uma dívida daquele vendedor. Ou de, às vezes, ter que passar por um procedimento ali mais apurado de investigação por parte da Receita Federal de órgãos, porque às vezes você não declarou de forma correta aquela compra, né? Ou compra ou a venda do imóvel, seja na sua declaração, seja ali no momento da escritura, de declarar a origem e a destinação do valor. Muito comum também a pessoa fala assim, não deposita no meu nome não, deposita na conta do fulano que é meu amigo. Para você constar lá que você está depositando por um terceiro, você tem que qualificar aquele terceiro. Exatamente. E muitas pessoas acham que não tem risco. Falam assim, mas o cara que mandou eu transferir para outra pessoa, mas ele tá pedindo para você transferir para outra pessoa porque ele tá, às vezes, com um bloqueio na conta bancária dele. Exatamente. Então, é muito importante também a assessoria nesse momento, né, da lavratura da escritura, da due diligence, e de tomar atenção em tudo isso para evitar dores de cabeça e que o sonho ou o investimento ou aquela promessa de retorno que você tem não se torne um pesadelo. É isso aí. Gente, maravilha, conseguimos aqui abordar, eu penso que desde questões fáticas até questões jurídicas que são extremamente importantes para esse tipo de investimento. Então, para a gente encaminhar aqui... Quem ouvir esse podcast aqui não passa sufoco mais, né? Não Na compra e passa venda de sufoco. imóvel. Com certeza, não passa mais sufoco. E aqui, como de praxe, para a gente já encaminhar para o bloco final do nosso episódio, queria convidar vocês para trazer para a gente alguma dica de conteúdo. Então a pessoa chegou até o final aqui do nosso episódio, nosso querido ouvinte nos acompanhando, onde que ele pode encontrar mais sobre isso. Então pode ser ou uma dica jurídica, ou uma dica de conteúdo de leitura, ou então algo que realmente não tenha nada a ver com o episódio, mas seja uma inspiração para a sua vida que você ache, um conteúdo que vale a pena compartilhar. Então a gente deixa esse espaço à disposição. Bom, pessoal, o meu bônus da semana de hoje, então, tá para vocês que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, e deixar aqui para os meus colegas desse podcast também. Não tá diretamente ligado aqui com o nosso assunto de hoje, mas é algo que eu venho tentando estudar para
aquele negócio de tentar ser uma pessoa melhor, né? De tentar Importante. uma paz interior um pouco melhor. Eu tenho estudado um pouco sobre o estoicismo, e aí eu queria deixar de dica o famoso livro do Marco Aurélio, Meditações. Eu acho que a gente está vivendo numa sociedade muito acelerada e aí muito ansiosa, e esse livro, as meditações ali do Marco Aurélio, ajuda a gente a pôr um pouco mais o pé no chão. E aí, como dica complementar, caso alguém queira um escritor, livros mais recentes que abordam sobre o assunto, eu deixo aqui a indicação do Ryan Holiday, que é uma das maiores referências hoje nas escritas estoicas, e ele faz diversas análises aí de diversos autores estoicos ao longo da história. Então, para quem quiser botar um pouco um pé no chão e descansar um pouco a cabeça nesse mundo ansioso que nós vivemos, é uma ótima leitura, viu? Uma passagenzinha histórica por dia tem o seu valor, né? Com Faz certeza. a diferença. Amandinha, contigo. Bom, de indicação, como a gente falou muito sobre a questão de investimentos, formas de investir, de patrimônio, de organização patrimonial, eu queria deixar de indicação uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar, que tem gabarito, né? Que não é só, às vezes, ali um youtuber que tá falando ali da cabeça dele, não tem esse gabarito, que é o professor Gustavo Cerbasi. Ele tem inúmeras obras que falam sobre essa questão de investimento. Então, tem ali o Investimentos Inteligentes, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, tem um canal no YouTube. Ele tem um conteúdo muito vasto até sobre essa questão de imóveis, de investimento, quando vale a pena, quando não vale a pena, riscos. Então, eu gostaria de indicar para nossa audiência que quiser saber mais, entrar mais nesse assunto de investimentos, o professor Gustavo Cerbasi. Maravilha. E para fechar aqui, a minha indicação de hoje é uma série da Netflix, já que a gente está conversando de imóvel. Não tem necessariamente a ver com a parte de riscos que a gente conversou, mas sim com a parte boa, que é efetivamente aproveitar aquele imóvel. Minha indicação é a série As Casas Mais Extraordinárias do Mundo. Esse é legal. demais, eu já vi. Nossa, é muito legal, porque é um arquiteto e uma atriz que eles viajam o mundo inteiro, então realmente tem imóveis das mais variadas partes do mundo e que trazem ali as reflexões tanto externas, então são imóveis muito curiosos, tanto na parte estrutural externa quanto na parte interna, então às vezes cômodos que a gente jamais imaginaria com aquela disposição. Então fica aqui a nossa dica, pessoal. A gente agradece muito vocês terem nos acompanhado até aqui, como nos demais episódios. Agradeço ao meu host, João. Agradeço também a Amanda que nos acompanhou nesse episódio. Um grande prazer ter vocês aqui com a gente, pessoal. Obrigado, pessoal. Incrível. Amanda, é uma aula toda vez que a gente conversa com você. E fiquem ligados que a gente ainda tem muito tema legal para trazer para vocês. Com certeza, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E estou à disposição aí para futuros temas que a gente for tratar. Estou aí à disposição. Maravilha, pessoal. A todos o nosso muito obrigado.